Bem-vinda ao podcast Perder Peso Descomplicado. O meu nome é Rita, eu perdi 20 kg e mantive o meu peso através de um estilo de vida mais saudável e descomplicado, e hoje estou aqui para partilhar contigo a aplicação de ferramentas de coaching, as ferramentas que eu apliquei, as ferramentas que eu aconselho a tu aplicares também, e estou aqui para te apoiar no teu processo de perda de peso para mudar o teu estilo de vida de forma duradoura. Bora lá ao nosso episódio de hoje. Olá, super mulher! Bem-vinda aqui ao podcast. Hoje vamos estar aqui a falar sobre 3 dúvidas que eu tinha quando comecei a perder peso. É verdade, eu regressei mentalmente e emocionalmente também. Há cerca de 8 anos atrás, quando eu comecei e decidi que realmente queria perder peso, e fui-me tentar recordar das dúvidas que eu tinha quando eu queria começar, mesmo sem ter nunca feito nenhuma dieta, sem ter experimentado nada. Eu tentei-me recordar de como é que era eu há 8 anos atrás. Como é que foi aquele momento em que eu decidi que queria perder peso, que dúvidas é que eu tinha, e reparei que eu tinha dúvidas que eu acho que vocês também poderão ter, e que entretanto, ao longo da minha jornada de perda de peso, fui aprendendo, não é? Fui investigando, fui percebendo como é que as coisas funcionavam. Eu tinha dúvidas do género: mas qual é a melhor dieta para começar? Mas o que é que eu tenho que comer? Quantidades é que eu tenho que comer? Epá, será que o alimento X é melhor que o Y? Como é que eu sei essas coisas? Ok? Eu fui começando a descobrir as respostas depois ao longo do processo, e fui percebendo o que era melhor para mim. Até porque eu só queria perder peso uma vez, eu não queria ter que passar pela mesma coisa várias vezes. Um dos meus objetivos, que eu posso dizer que eram inconscientes, era: eu só queria perder peso uma vez. Portanto, eu só queria fazer aquele processo, o processo de perda de peso, uma vez. Eu não queria ter que voltar a fazê-lo. Então, decidi que ia aprender mais sobre perder peso. Hoje partilho com vocês então as 3 perguntas e as dúvidas que eu tinha quando comecei a perder peso, para tentar também esclarecer as vossas dúvidas, algumas dúvidas que vocês tenham, que eu sei que provavelmente vocês também terão. Entretanto, o programa Guideline, as inscrições estão abertas. Atenção, depois só vai abrir outra vez em novembro, portanto, a malta que se quiser inscrever, agora é a hora, e depois eu não sei, depois de novembro, quando é que vai abrir, ok? Portanto, quem quiser se inscrever, as inscrições estão abertas, yay! Eu vou deixar o link na descrição, para o caso de vocês quererem ver e investigar mais sobre o programa. Vou deixar as informações todas, está bem? Portanto, bora lá então ao nosso podcast. A primeira pergunta que eu fiz quando decidi que queria perder peso foi mesmo: ok, e agora, que dieta é que eu devo começar a fazer para perder peso? Pronto. Esta foi a minha primeira pergunta. Eu achava que ia começar a fazer dieta e depois perdi o peso e estava feito. Portanto, aquilo que eu sabia era que para eu perder peso eu tinha que fazer dieta. Pronto, era aquilo que eu sabia naquela altura. Então foi a primeira pergunta e a primeira dúvida que me surgiu foi: ok, então que dieta é que eu tenho que começar a fazer? Eu sempre fui educada, lá está, nesse sentido, no sentido de fazer dieta para emagrecer, era o que eu via na televisão, e sempre que alguém me dizia que tinha emagrecido ou perdido peso, certeza que vocês também já ouviram isto, eu perguntava: como é que tu fizeste? A resposta era muito simples, era: fiz dieta, fechei a boca e acabou. Então eu pensava que era isso que eu tinha que fazer, lá está, tinha que fechar a boca aos doces, não é? E a bolos, etc. E a comidas como cozidos à portuguesa ou feijoadas ou assim. E tinha que fazer dieta. Pronto. E foi exatamente por aí que eu comecei. Eu fiz a minha primeira dieta, fui à FNAC, comprei um livro, fiz a minha primeira dieta, e depois, passado alguns meses, eu percebi que realmente não era por aí o caminho. Então tentei outra dieta, e mais um plano alimentar, e mais uma nutricionista. Epá, eu perdi peso com essas dietas e planos, mas nenhum deles se encaixava naquilo que eu realmente queria que eu fosse a minha alimentação, e eu sabia, principalmente, que eu não ia conseguir perder peso para o resto da vida. Eu rapidamente descobri que a dieta que eu devia de começar a fazer era aquela com a qual eu me sentisse bem e conseguisse fazer para sempre. E havia alguns básicos que eu comecei a perceber que tinham que estar, ok? Como comer vegetais a todas as refeições, começar o dia com um pequeno almoço saudável, ser equilibrada em termos energéticos para as necessidades do meu corpo, garantir que era variada,
ok? Ou seja, no meu caso, eu queria comer de tudo, eu queria comer carne, peixe, bolo, eu queria comer de tudo, eu não queria restringir nada, ok? Para mim essa mentalidade não funcionava, já não tinha funcionado com as dietas nem com os planos, portanto eu não queria isso para o resto da minha vida. Eu sabia que eu queria ser intuitiva, queria ser consciente, sem grandes regras, queria ser informada, portanto, queria estar informada o máximo possível sobre os alimentos, o máximo possível, ok, não quero estar informada sobre os macro, ou seja, quantos hidratos de carbono tem, quantas proteínas, etc., mas ter uma noção geral daquilo que é o melhor para mim. Pronto, eu sabia que eu queria isso, porque eu sabia que isto ia-me fazer sentir responsável e melhor comigo mesma e com a minha alimentação e com aquilo que eu estava a fazer. Porque aquilo que as dietas, para mim, no meu caso, me fizeram foi sentir-me culpada cada vez que eu não as conseguia pôr em prática. Pronto, eu não conseguia pôr em prática e a culpa era minha. E eu não me queria sentir assim, eu queria me sentir bem com a minha alimentação, eu queria me sentir bem com aquilo que eu estava a fazer. Portanto, se eu me queria sentir bem, eu tive que pensar e tive-me a perceber, ok, então o que é que me faz sentir bem? E isto tudo que eu vos disse agora era aquilo que me fazia sentir bem. Depois de ter esta definição, esta visão bem definida, eu comecei a explorar e ainda hoje continuo a experimentar coisas novas, porque lá está, é a tal sensação de garantir que é uma dieta variada, uma forma de alimentação, um estilo de vida variado, ou seja, eu consigo comer de tudo, consigo ter a noção do que é melhor para mim e do que é que não é tão bom para mim, tenho a liberdade para experimentar, tenho a liberdade para... aliás, liberdade é um dos grandes valores em termos pessoais, portanto, isso também tinha que estar presente na minha alimentação. E por fim, lá está, deixei de lhe chamar dieta e passei a chamar estilo de vida saudável e descomplicado. O meu estilo de vida saudável e descomplicado. Pronto. Esta foi a resposta. Se fosse a Rita de agora a responder à Rita de há 8 anos atrás, era isto que ela lhe diria. Ok? E eu acho que iria fazer muito sentido para a Rita de há 8 anos atrás, mas ela ainda não sabia. Segundo, qual é o melhor treino para perder peso? Era uma das perguntas que eu também mais me fazia e que eu já sabia que eu tinha que treinar para conseguir perder peso. Eu sabia que era fundamental para mim treinar, até porque eu joguei handball durante muitos anos e treinava muitas vezes por semana. Apesar de eu sempre ter excesso de peso, eu sabia que era algo que me fazia sentir bem. E sabia que também podia ser uma ferramenta para perder peso. Então, o que eu fiz foi ir pesquisar na internet, não é? Ir tentar perceber qual era o melhor tipo de exercício físico e parecia não, o que me aparecia nos resultados era sempre a mesma coisa, eu tinha que fazer cardio, se eu queria perder peso o melhor exercício era fazer cardio. Como ir para um ginásio na altura não era assim uma boa opção para mim, porque eu já tinha experimentado e não tinha gostado muito, eu decidi então que ia começar a correr. Só que havia um problema, era que eu não gostava nada de correr, eu já sabia disso desde que treinei no handball e provavelmente por isso é que eu não gostava de correr, porque eu era obrigada a correr. Ainda assim, cheguei a correr 10 km, ok? E fui arranjando sempre formas de continuar, decidi convidar amigos, ir para a natureza, fui tentando até perceber mesmo que eu não gostava de correr e que tinha de arranjar outra forma de mexer o meu corpo, de treinar e de perder peso. E foi aí que eu encontrei o site fitnessblender.com, que eu aconselho a toda a gente a ir ver, pelo menos terem a curiosidade de espreitar. Comprei alguns dos programas, alguns ou praticamente todos os programas que eles têm disponíveis, porque queria mesmo um maior acompanhamento do que só estar a fazer vídeos da internet. Eu queria ter uma coisa mais organizada, portanto decidi investir e comprar os programas deles. E fui-me apaixonando por aqueles métodos de treino que eles ensinam. Eu aconselho vivamente a experimentarem. Se vocês não gostam de treinos muito monótonos, têm pouco tempo, se realmente querem fazer coisas que vos ajudem a sentirem-se bem, mas também a desenvolver os vossos músculos, também a perder peso, então eu aconselho realmente vivamente a vocês pesquisarem sobre fitnessblender.com, ok? O treino passou a ser a hora do dia em que eu adoro, é assim, não me interpretem mal. Às vezes custa-me vir treinar, ok? Às vezes custa-me levantar-me da cama de manhã e decidir que vou treinar, ou então levantar-me do sofá e decidir que vou treinar, ou então parar de trabalhar para ir treinar. Não vos vou dizer que não. Às vezes a motivação não é muita, mas eu sei perfeitamente que depois de treinar eu vou me sentir muito melhor. E por isso é que eu adoro a sensação de missão cumprida, consegui, ok? Foi uma escolha minha.
consegui fazer isto. E eu gosto muito dessa sensação. Portanto, lá está, se a Rita de há 8 anos atrás estivesse aqui, era isto que eu lhe diria. Número 3. Eu tenho muitas outras perguntas e eu apontei muitas outras perguntas, portanto, provavelmente vão surgir outros episódios aqui no podcast sobre isto, sobre outras perguntas que eu me fui fazendo, e vou partilhando com vocês. Número 3. Uma coisa que eu gostava sempre de perguntar. Mas por que raio de motivo é que perder peso é tão difícil? Eu quando fiz a minha primeira dieta, aliás, eu achava, lá está, que era fazer a dieta e estava feito, não é? Ia ser muito simples, ia ser muito fácil. Portanto, a minha expectativa relativamente à perda de peso é que era uma coisa fácil. Bastava eu fechar a boca, fazer dieta, pronto, estava feito. Após vários meses a tentar perder peso, eu comecei a perceber que as coisas não eram assim tão fáceis. E comecei também a pensar o porquê de ser tão difícil. Começavam-me a faltar assim algumas peças. Eu não estava a perceber muito bem o que é que me faltava, mas sabia que faltavam peças. Entretanto, comecei a descobrir que essas peças eram o coaching, a gestão emocional, o planeamento, tudo aquilo que eu falo aqui com vocês no podcast. E também depois de forma muito mais aprofundada no programa Guideline, com muito mais ferramentas e pronto, vamos muito mais a fundo porque o acompanhamento também é completamente diferente no programa Guideline, mas aqui no podcast eu também vos dou muitas ferramentas, portanto tudo aquilo que eu vos falo aqui hoje eram as peças que me faltavam na altura. E não, assim, perder peso não é só comer bem, não é só comer as quantidades certas e fazer exercício físico. Perder peso é muito mais do que isso, eram essas peças que me estavam a faltar. Quando eu comecei a aplicar as ferramentas de auto-coaching, comecei a perceber que eu realmente tinha que começar a controlar as minhas emoções. Não podia estar a comer só porque entre aspas, ok, eram situações difíceis, mas porque a minha mãe tinha ficado pior, por exemplo. Então eu ia comer para me sentir melhor. Não era isso que me ia fazer sentir melhor, ok? Portanto, eu tive que aprender a gerir isso. Tive que aprender a planear as minhas marmitas, tive que aprender a planear o meu tempo, tive que aprender a mudar o meu mindset, ok? E por mindset, o que é que eu quero dizer por mindset? Há dias recebi um e-mail a perguntar o que é que isto do mindset. Mindset é a forma como nós pensamos sobre determinada coisa. E eu tinha que alterar a minha forma. Por exemplo, esta pergunta que eu fiz, porque é que perder peso é tão difícil, eu tive que alterar esta pergunta, inclusivamente. Porque se eu ando à procura de motivos para a perda de peso ser difícil, então eu vou arranjar motivo para a perda de peso ser difícil, em vez de andar à procura da solução. Estão a perceber? Isto é mudança de mindset. E aí sim, as verdadeiras mudanças começaram a aparecer. Não só em termos físicos, porque em termos físicos já tinha começado essas mudanças, mas muito mais no peso que se libertava emocionalmente e também do peso que eu libertava fisicamente, obviamente, apesar dessa mudança já ir acontecendo. Mas lá está, estas acho que foram as 3 perguntas que eu mais me fiz no início da minha perda de peso e foram as 3 perguntas que se a Rita de hoje pudesse conversar com a Rita de há 8 anos atrás, era isto que eu lhe diria. Portanto, se estás a querer começar a perder peso, se é uma coisa que tu queres muito na tua vida, então talvez também tenhas estas perguntas e eu não poderia deixar passar esta oportunidade de responder e de partilhar contigo estas respostas. Super mulher, eu espero que este episódio tenha sido útil. Não te esqueças que o programa Guidelines está aberto. É o programa de 7 semanas para libertar peso. É o programa onde eu estou a 100% super disponível para te ajudar. Portanto, passa por lá, passa pelo menos pela landing page, vê o que é que pela página, vê o que se te faz sentido, se é um programa que te pode apoiar e sim, arrisca, vai, epá. Há uma pergunta também que me faço muitas vezes e aproveito para terminar, que é: o que é que eu tenho a perder? Nada. Não é? Não tenho a perder nada, porque há sempre alguma coisa que eu vou aprender, há sempre alguma coisa que eu vou fazer de diferente. Portanto, é isto. Super mulheres, um grande beijinho e ouvimos-nos no próximo episódio.